Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula, tratará sobre o assunto as formas geométricas espaciais, certo? Nós iremos falar um pouco, trabalhar um pouco sobre a geometria, Vamos focar na geometria. Dentro deste assunto, nós iremos estudar alguns tópicos relacionados ao mesmo, certo? Nós iremos estudar a classificação das formas geométricas, iremos estudar também elementos e classificação de uma das formas geométricas, no caso, os poliedros. Iremos estudar também a questão do conceito, e da identificação das partes de um poliedro, certo? Então, nós iremos, ao longo da nossa videoaula, estudar esses tópicos relacionados ao assunto, as formas geométricas espaciais. Se tratando aqui, primeiramente, da classificação, das formas geométricas, de acordo, com os seus formatos, as formas geométricas espaciais podem ser classificadas em duas maneiras distintas, sendo elas denominadas como poliedros ou não poliedros, certo? Dependendo, do seu formato, as formas geométricas, como eu disse, elas podem ser denominadas, elas podem ser classificadas nesses dois termos, poliedros ou não poliedros, certo? Aqui, nós temos alguns exemplos, tá bom? Alguns exemplos de formas geométricas espaciais e de objetos que nós temos no nosso dia a dia que aparentemente, se assemelham a essas formas geométricas, Aqui, como vocês podem ver, nós temos uma latinha, que parece a forma geométrica denominada como cilindro. Nós temos aqui, esse exemplo aqui de jogo, que é um joguinho que você tem que colocar as pecinhas tudo iguais, uma perto da outra, Nós temos esse objeto que se parece com essa forma geométrica que é denominada como cubo. Nós temos essa bolinha de gude que se assemelha a uma esfera. Nós temos essa caixa que se assemelha ao paralelepípedo. Nós temos aqui esse instrumento musical que se assemelha a um prisma. Nós temos a pirâmide que, consequentemente, tende a aparecer com a pirâmide, a forma geométrica. Nós temos aqui, esse objeto muito usado para sinalizar, que se parece com o cone, E assim nós podemos encontrar inúmeras outras formas, de objetos que se assemelham a essas formas geométricas espaciais, ok? Mas como faço para diferenciar as duas formas que eu falei aqui para vocês, poliedro e não poliedro? Como é que eu faço para fazer essa classificação das figuras e essa diferenciação das mesmas? Bem simples. Os poliedros são formas geométricas espaciais sólidas que têm sua superfície formada apenas por partes planas. Já os não poliedros são formas geométricas espaciais que apresentam em sua superfície pelo menos uma parte arredondada, ou seja, não plana. Então, na linguagem simples, na linguagem popular, o que diferencia um poliedro de um não poliedro são as suas formas, as suas superfícies, onde quando é que eu sei que aquela figura pode ser classificada como um poliedro? Quando ela apresenta partes planas, onde a sua superfície é formada por partes planas. Já o não poliedro, ele apresenta, uma superfície caracterizada como uma parte arredondada. Então, o poliedro
se diferencia do não poliedro devido, né, essa parte arredondada, onde, né, só as figuras classificadas como não poliedros apresenta, onde essas figuras denominadas como não poliedros têm, certo? Então aqui, ó, eu trouxe para vocês neste primeiro exemplo aqui, né, de figuras, né, caracterizadas como poliedros. Vejam, ó, que elas, né, apresentam, tá bom? Partes planas, né? Partes planas. Aqui, ó, se você for olhar, ó, a base, né, dessa figura aqui, dessa pirâmide, é plana. Ela fica ente, né? Ela fica ente é o ambiente, o local onde você irá colocá-la. Nós temos aqui também, ó, a base, né, deste cubo também é, né, plana. Já aqui, ó, né, deste paralelepípedo, né, a base dela é plana, assim também como desta outra figura. Agora, exemplos de não poliedros. Nós temos aqui, ó, né, ó, parte arredondada e aqui totalmente arredondada, né? Então, o que diferencia, né, uma forma geométrica espacial denominada como poliedro ou não poliedro é a parte arredondada, onde somente as figuras não poliedros apresentam, certo? Agora, se tratando, né, dos elementos de um poliedro, nós vamos focar agora nesse momento somente a respeito dos poliedros, certo? Os elementos deles, tá bom? Sabendo-se que as formas geométricas apresentam elementos e que esses elementos podem ser classificados como face, vértice e aresta, entenda e diferencie cada um deles a partir de agora. Então, nós iremos ver aqui, neste próximo tópico, os elementos, né, de um poliedro. Os elementos que somente figuras caracterizadas, classificadas como poliedros, tendem a apresentar, tá bom? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Aqui, como vocês podem ver, é um cubo. E a partir deste cubo, nós iremos classificar os três elementos que nele está presente, certo? Nós temos a face, nós temos vértice e nós temos aresta, tá bom? A face. O que é a face? A face é a superfície plana do sólido geométrico. Na linguagem popular, são os lados, né? Os lados que formam, né, a figura geométrica. No caso aqui, o dado, né, aliás, o cubo, né, que nós estamos vendo aqui, ele apresenta 6 lados. Como é que eu sei que esse cubo apresenta 6 lados? É só você lembrar do dado, né? O dado, ele tem 6 lados, onde cada lado você enumera, né? Faz a questão da numeração. Então, a quantidade de faces desse cubo são 6. É como eu coloquei aqui, ó. Identificando a face, né? Através dos lados. Aresta. O que são as arestas? São as linhas resultantes do encontro de duas faces. Então, as arestas... A aresta nada mais é que essas linhas, né? Esses traços que formam a figura, certo? Ó, aqui nós temos um traço, aqui nós temos outro, aqui nós já temos outro. César, esses daqui contam? Com certeza, eles também são considerados linhas, são considerados traços. Então eu conto, ó, aqui eu tenho um, né? Aqui eu tenho outro e aqui também eu tenho outro. Então, se você for contar cada tracinho desse que forma este cubo, que nós estamos usando como exemplo, se você for contar, você irá encontrar aí 12 arestas, certo? E por fim, vértice, né? Vértices
são os pontos de encontro das arestas. Então, quando eu tenho aqui, ó, um encontro dessa aresta com essa aresta aqui, eu vou ter o quê? Vou ter um vértice, né? Então aqui, ó, são cada cantinho desse, ó, certo? São os vértices. Então aqui, ó, tem um outro, aqui eu tenho um outro, certo? Ó, só aqui nós temos 4. Ao todo, né, neste cubo, nós iremos ter 8 vértices, certo? Então, os elementos, né, das figuras denominada como poliedro, certo? São 3. É a face, o vértice e a aresta. A face são os lados. As arestas são as linhas que formam, né, a figura. E o vértice são os pontos de encontro, da forma como vocês estão vendo aqui nesta figura.